Boa noite a todos. Hoje é a nossa aula de número 4, gramática, leitura e provas de inglês. Quem não viu a primeira foi sobre vocabulário, a segunda foi verbo to be, a terceira foi sobre o verbo have e hoje é o verbo do. Olha, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva aqui embaixo, ó. Só se inscrever aqui no nosso canal do YouTube que você pode ver todos esses vídeos e os próximos e todos aqueles que estiverem lá, ok? Boa noite, Adson, tudo bom? Que bom você estar aqui comigo, firme e forte. E vocês também, que agora nós vamos começar. Ou melhor, já começamos, né? Vamos lá, então. Então, a nossa aula ficou às segundas-feiras, às 20 horas. Nós já fizemos os testes de horário e esse horário foi o melhor, né? Então, nós vamos continuar sempre nesse horário. Vamos lá, então, o verbo do. A brincadeira que eu faço hoje é se você tem postdoc no verbo do, né? Se você já tem mestrado em verbo to be, se você tem doutorado no verbo have e um pós-doc no verbo do. Então vamos focar nele hoje. Vamos lá. De novo a gente traz aqui a nossa linha do tempo. Quem assistiu às outras sabe do que eu estou falando. A gente sempre começa com o verbo to be, mas os outros verbos vai englobar aqui, né, o verbo have, vai englobar aqui no caso do verbo do. E aquilo que eu falo, seja presente, seja passado, você sempre vai ter essa divisão. Estuda verbo to be e os outros verbos. Então, hoje, nessa ideia de outros verbos, a gente vai incluir, então, o verbo do no presente e ele também no passado. Então, o que é o verbo do? Ele é um verbo irregular. Observe que a gente já falou o verbo to be, um verbo irregular. O verbo have, um verbo irregular. E o nosso terceiro verbo irregular aqui, que é o do. O infinitivo dele, como eu sempre falo, ele é marcado com esse to, né? Seria um to do. Vamos ver como é que ficaria aqui, ó, no nosso quadro. Se a gente for conjugar ele no presente e no passado. Lembre-se, tudo parte da nossa linha aqui, da nossa coluna dos pronomes. Então, a gente pensa sempre assim, ó. Para I, eu vou ter o do. Para you, do. Para he, does. Para she, does. Para it, does. Vamos agora para o plural. Para we, nós temos um do. Para o you do plural, nós temos um do. E para they, nós temos um do. Então, nós temos dois tipos de conjugação no presente. Quando chega no passado, como é que você vai conjugar o verbo do? Ele passa a ser did. E observe que é igual para todos os pronomes. Não tem variação. Por isso a importância, eu sempre bato nessa tecla, por isso a importância dos pronomes. É ele que você vai saber, ó, se é I, did. Se é you, did. He, did. She, did. It, did. We, did. You, did. They did. Se o verbo é igual, como é que eu vou saber se é eu, você ou ele que está fazendo a ação? Novamente, pelos pronomes. Por que ele é irregular? Porque ele tem uma forma diferente aqui na sua conjugação do passado. Os passados dos verbos regulares é aquele que tem ED e aqui não existe, não é? É como se colocasse um ED no do. Não, não existe. O passado de do, ele tem essa forma diferente aqui, que é did. Vamos ver mais características dele agora. O verbo do, ele desempenha uma dupla função. Nós já vimos que o verbo to be também desempenha e o verbo have também. Mas vamos pensar aqui, ó. A primeira função do do é o seguinte, ele pode ser o verbo principal. O verbo principal é aquele que carrega, vamos dizer assim, a ação, é aquele o mais importante da frase, né? Aquele que vai mostrar o que está acontecendo ali. Então, vamos pensar numa frase aqui no presente. Olha, eu trouxe essa daqui, ó. They do absolutely everything possible to try to hide their weaknesses. They do, este é o verbo principal, ó. Eles fazem.
Então, ó, de todos os verbos, mas isso aqui é verbo, mas não é o principal. Este é o principal. Nós temos um sujeito, nós temos um verbo, o resto aqui é complemento. E aqui também ele está marcado também com esse to, quer dizer, são verbos no infinitivo. Esse é o do presente. Vamos pensar agora no verbo do no passado, como verbo principal também, o verbo mais importante. Então, tem essa frase aqui, ó. He did very little farm work as he was soon moved to the shops. Então, nessa primeira frase, porque nós temos duas, né? Nós temos essa primeira oração e temos a segunda aqui. Mas nós estamos focando em do. Então, na primeira aqui, olha, quando você pensa em he did very little farm work, o verbo principal, o verbo mais importante, que carrega a ação ali, é o did. Então, do no presente, did no passado. Vamos continuar aqui. Ele também pode ser auxiliar. Quando que ele vai ser auxiliar? Nas negativas, é uma possibilidade. Então, vamos ver um exemplo no presente, quando o verbo do é auxiliar. Então, você tem essa frase assim, ó. These findings do not contradict the Roller's observation. Observe que aqui não é o verbo do fazer. Por que você sabe que não é? Pela sequência. Olha, tem o not e depois tem o verbo. O verbo principal dessa frase é contradicted. E esse do? Ele é um verbo auxiliar. Ele indica que essa frase está no presente e por causa desse not acompanhando ali uma negativa. Mas qual que é a tradução, Juliana, desse do? Não tem tradução. Então, nós brasileiros, às vezes, ficamos pensando assim, mas como é que eu vou traduzir? Não, não traduz. Ele tem uma função. Não falei que ele desempenha dupla função? Esse é o momento da função de ser o quê? Um verbo auxiliar. Precisamos de um verbo auxiliar aqui para fazer essa negativa. Ele não é, no caso, o verbo to be, ele tem, vamos ver assim, né? Ele mesmo faz a negativa dele, mas para os outros verbos a gente precisa do auxiliar. A mesma coisa vai acontecer no passado. Vamos ver a frase no passado aqui com did auxiliar. Workaholics and non-workaholics did not differ in the likelihood of performing work-related activities during leisure time. Did aqui é o verbo fazer? É o verbo do? Não, não é. O que ele é aqui? Ele é um auxiliar na negativa no passado. Observe que tem um not na sequência e o verbo principal é differ. Então, a mesma coisa do de cima. Ele tem uma tradução? Não, ele não tem tradução. Ele tem uma função. Função de quê? De fazer as negativas aqui para o passado. Então, quando você vai fazer abreviações, por exemplo, você vai precisar... Vamos fazer uma abreviação só para a gente ver, ó. Você vai precisar desse did auxiliar, ó. Vamos tirar aqui e fazer uma abreviação do passado e vamos fazer uma abreviação aqui do presente também, olha. Então, quem é que faz essas abreviações? O verbo auxiliar. Novamente, ele não tem tradução, ele tem uma função. Ele tem a função de auxiliar na negativa e nas interrogativas. Então, na interrogativa também vamos ter o do auxiliar. Olha aqui. How do leader use emotional labor? Observe que este do invertido aqui é o auxiliar. O verbo principal é use. Para que ele serve? Para indicar que isso é uma pergunta. Olha, ele está invertido. Para indicar que você tem que ler essa frase no presente por causa desse do. Né? E qual é a tradução? Novamente, quando do é auxiliar, ele não tem tradução para nós, brasileiros, não tem tradução para o português, mas ele tem uma função no inglês que é de ser auxiliar também nas interrogativas. Aí eu trouxe essa pergunta tradicional aqui, que aparece os dois do, e às vezes as pessoas se embolam com esses dois do. Então, what do you do? O do gêmeos aqui, por que tem um do aqui e um do lado de cá? O primeiro do que está invertido é o
auxiliar. E o segundo, este é o verbo. Este aqui é o verbo fazer. Então a pergunta é o que você faz, né? I'm a teacher, quando você pergunta uma profissão, por exemplo. Novamente, ele não tem tradução quando auxiliar, mas o segundo do sim, o verbo fazer. Vamos ver agora no passado, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Money from expat built the Philippines. Did he also ruin it? Did. Para que serve esse did aqui? Para indicar que é uma pergunta e você tem que ler no passado. Tem tradução? Não. Ele é auxiliar? Não tem tradução. Tem essa função de fazer a interrogativa. O verbo está aqui na frente, ó. Ruin. Esse é o verbo. Ok? Vamos continuar. Qualquer pergunta pode colocar aqui no chat, sem problema. Esse é um caso do do que é ênfase. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas isso não é uma afirmativa que... Por que esse do? Será que erraram? Será que digitaram um do errado? O que é isso? Vamos ver. Olha essa frase, ó. She kept saying, I do apologize, over and over again. Na hora da fala, inclusive, a pessoa dá até uma ênfase. Ela fala assim, I do apologize. Para que serve um do? É como se você fala assim, olha, eu realmente peço desculpa. Apologize é se desculpar, eu realmente. Então, esse realmente que a gente fala no português aqui está sendo usado com o do, né? E dando essa ideia de enfatizar o quê? O verbo que está na sequência. Né? Ele vai realmente... Vou dizer, no caso aqui, apologize, né? I do apologize. Ele reafirma, ele dá uma força maior ali. Tá? Ele não tem nada a ver com o verbo fazer e também não tem a ver com aquela ideia do auxiliar, nem negativa, interrogativa, porque isso não é negativa, isso não é interrogativa, ok? Ocorre esse tipo de caso, é só lembrar então que é para dar ênfase em quem? No verbo que está na sequência. Ok? E como é que fica então a conjugação? Vamos conjugá-lo aqui porque é aquilo que eu falo, não basta só saber o infinitivo. O infinitivo é to do, eu sei o do. Não, você tem que saber todas as conjugações, porque você está num texto, pode cair um does, pode aparecer um did e pode aparecer um done. Então você tem que saber o presente, o passado e o particípio. Esses verbos que eu falei nessas 3 últimas aulas, né, contando com hoje. Verb to be, verb have, verb do, você tem que saber as 3 conjugações. Eles são verbos extremamente recorrentes nos nossos textos. E vamos ver algumas questões, então, que apareceria esse do e como é que a gente leria. Então, uma questão do tipo assim, ó, text to does not. Esse é tipo aquele que nós fizemos a aula passada, que vem completar a frase. Olha, does not o quê? Você tem que continuar. Does not include, does not refer, does not consider, does not highlight, does not discuss. Observe que aqui nas opções ele está continuando. Leitura como? Leitura no presente. É muito importante quando eu bato nessa tecla. Não mude o tempo verbal, senão você muda a história. Então, o does está mostrando, olha, você tem que ler isso aqui, essas frases todas essas opções no presente negativa. Vamos ver mais uma questão. Essa é uma questão que, na verdade, eu trouxe esse do aqui, não porque ele estaria aqui, né, vamos dizer assim, na questão em si, mas na opção. Então, ele pode estar aqui, ó, na composição da opção. Por exemplo, na letra D está escrito assim, countries in the Middle East and Africa do not have essential service. Olha aqui, ó, bem forte, do not have. Você vai ler no presente, não tem. Olha aqui na letra E, também tem, ó. Ordinary people do not want to die in wars tearing apart their countries. Do not want.
De novo, você vai ler não quer, presente. Leia de acordo aqui com o tempo verbal e leia adequadamente. Ok? Então, esse é o nosso verbo do aqui da aula de hoje. Ficou em dúvida? Deixa eu ver aqui. No does, entendo, com o verbo auxiliar no presente, com outro, mas não quando o verbo conjugado principal. Não entendi. Entenda como o verbo auxiliar no presente com outro, mas não enquanto verbo conjugado. Ah, na conjugação você fala, Adson. Ok, vamos voltar lá na conjugação. Peraí. Deixa eu colocar a conjugação aqui só para você ver uma coisa. Tá. Esse does, vamos lá na conjugação. Esse does que aparece aqui é a conjugação para quem? Para he, para she e para it. É por isso que às vezes a gente confunde. Esse do que aparece aqui, isso aqui não tem nada a ver com auxiliar. Isso aqui é a conjugação do verbo mesmo. Esse do, I do, you do, they do, we do, you do. You does. He, she, it does. Conjugação. Mas eles são os mesmos na hora que você vai fazer o auxiliar? Sim, só que quando ele está como auxiliar, é aquela história, né? Ele não tem, vamos dizer assim, ele não tem uma tradução. E aqui não, aqui ele tem porque é a conjugação do verbo do. Veja se eu te respondi. Se não, vamos de novo. Ficou claro? Tem mais alguma pergunta? Ficou? Legal. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quiser colocando, aqui dá um pouquinho de delay. Eu já vou deixando aqui para vocês. Olha, se você gostou desse vídeo, por favor, coloca um like aqui pra gente, ó, bem legal aí. Compartilha, esteja aqui. Toda segunda-feira estaremos aqui às 20 horas. Inscreva aqui no canal. Estaremos trazendo bastante conteúdos diferentes de gramática, de leitura, das provas Ampades e da prova do Senex. Eu que agradeço, ó, Adson, eu que agradeço muito. Opa! Muito obrigada, uma boa noite e bons estudos.